Olá pessoal, tudo bom? E aí, vamos retomar agora o nosso estudo. Agora vamos ver um pouquinho de tabela verdade. Essa tabela verdade, muita gente tem medo dela. Muita gente assim fica decorando tabela verdade. E o examinador já sabe disso. O examinador já sabe que algumas pessoas vão para a prova e assim na carteira da prova fica escrevendo verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. Só que eles não querem que você faça isso. Eles querem que você entenda o que é a tabela verdade. Eles querem que você procure realmente exercitar o lado da aprendizagem e não da decoreba. Eles não querem que você fique decorando verdadeiro, verdadeiro, da verdadeiro, verdadeiro, falso, da falso, falso. Eles não querem essa jogada. Só que muitos fazem isso. E lembra que eu falei para vocês? Se a maioria vai para um lado, o examinador já está de olho. Não deixe isso acontecer. Então, assim, se você sabe que a maioria está fazendo isso, tenta pensar diferente. Tenta ver com um olhar diferente. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então, olha só. Lembrando que o método Teles, eu vou tentar te ensinar uma nova visão da lógica, tá? Uma nova visão. Eu sempre vou partir da prática para a teoria, tá? Algumas questões, lembrando que eu repito algumas questões sim, e ela é de propósito. Porque essa ideia, eu quero que vocês vejam o mesmo filme mais de uma vez. Então assim, mas eu sempre vou partir da prática para a teoria. Eu vou fazer o caminho de volta, tá? Então vocês vão aprender a teoria a partir da prática. Isso é o raciocínio lógico e estratégico. E o que nós estamos fazendo agora é o módulo Essência Múltipla Escolha. O essencial para você, pontuar. Esse bloco agora nós vamos ver tabela verdade, valoração, construção e aplicação, tá? Então olha só, tabela verdade, vamos tentar entender o que é a tabela verdade. Olha só, o que é a tabela verdade? O que é essa tabela? Para que ela serve? Já pararam para pensar nisso? Algumas pessoas vão dizer, não, ela só serve para me reprovar. Não. Essa tabela verdade, ela tem um porquê. Ela existe por alguma lógica. E vocês aí do outro lado, eu tenho certeza que vocês utilizam a tabela verdade no dia a dia de vocês normalmente. Só que qual a diferença? Vocês não ficam fazendo verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quer ver? Quando você quer pegar alguém na mentira, seu namorado, sua namorada, você não fala assim, peraí, o que você fez ontem? Aí a pessoa fala. Aí você, não, mas e aquilo que você vai fazer? Aí aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. O que você está fazendo com ela? Você está tentando amarrá-la dentro de uma possível mentira dela. Isso que você está tentando fazer, na verdade, é o uso da tabela verdade. Um bom delegado, ele tem que saber a tabela verdade? O que vocês acham? Com certeza. Só que eles não ficam falando assim ele fica falando, fala aí, verdadeiro. Falando lá para quem está sendo acusado, né? Quem está sendo interrogado, eles não falam assim, ó. Fala aí, verdadeiro. Fala aí, falso. Não, verdadeiro. Não, você mentiu. Não. Ele já consegue fazer mentalmente. Você também consegue fazer mentalmente. Você não precisa ser delegado. Nós não precisamos ser delegados para pegar alguém na mentira. Só que cada vez que você está pegando uma pessoa na mentira, você está fazendo a aplicação da tabela verdade. Você está aplicando a tabela. Isso daí. Só que você não fica fazendo um jogo de verdadeiro e falso. Você faz mentalmente. É isso que o examinador quer que você faça. Ele quer que você crie uma agilidade de raciocínio. E criar agilidade não é construir, ficar construindo eternamente tabela verdade. Claro, tem algumas vezes nós vamos construir sim. A construção da tabela serve para isso. Mas ele quer muito mais que você entenda do que você fique decorando aquele verdadeiro ou falso. Ok? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês como vocês fazerem de forma diferente. Vocês vão ver que algumas vezes eu vou falar 6, de repente outro professor vai falar meia dúzia. Nós estamos falando a mesma coisa, só que com enfoques diferentes, com direcionamentos diferentes, mas o assunto é o mesmo. A forma de falar que vai ser diferente. Onde nós vamos chegar é no mesmo local, só que ele fala A, eu falo B, e chegamos no mesmo local, C. Essa é a jogada, ok? Então vamos lá. Então aqui, olha só.
O que é tabela verdade? Então, na verdade, é você pegar alguém na mentira ou falar alguém verdade. Pegar alguém na mentira, tá? Ou saber se ela fala a verdade, tá? Olha só, na verdade é o seguinte, vai ter casos em que é mais fácil eu pegar a pessoa na mentira. E vai ter casos em que vai ser mais fácil eu pegar ela falando a verdade. Eu sempre vou me perguntar o seguinte, o que é mais fácil, tá? Pegar mentindo, tá? Ou pegar falando a verdade? Ou verificar se está falando a verdade, tá? Olha só, são duas coisas diferentes. São duas coisas. Existe um caso em que para eu pegar a pessoa mentindo é mais rápido. E tem um caso que para eu saber se ela está falando a verdade é mais rápido. Existe sempre essa variação, tá? Como assim? Olha só. Digamos essa aqui, ó. Tabela verdade. Eu quero que você, por exemplo, se alguém te fala o seguinte, eu vou escrever uma frase aqui, ó. Deixei essas telas em brancos aqui para a gente escrever algumas coisas. Se eu falasse assim para você, aliás, eu não, seu namorado ou sua namorada falasse assim, ó, vou te levar ao cinema, vou te levar ao cinema e para jantar e ir ao clube e casar. A pessoa te promete isso e isso e isso. Ela está te prometendo uma, duas, três, quatro coisas diferentes. Ela tá te prometendo quatro coisas. Nesse caso, se ela está te prometendo quatro coisas, ela te prometeu ir ao cinema, te levar para jantar, ir ao clube e casar com você. Ela está te prometendo quatro coisas. Se ela já começou dizendo para você o seguinte, ah não, olha só, eu tô com dor de cabeça, não vou ao cinema hoje com você não. Ela já não fez a primeira coisa. Ela fez todas as outras, mas a primeira ela não fez. Eu te pergunto, ela mentiu ou não? Com certeza ela mentiu. Porque se ela mentir uma vez, ela já é mentirosa. Ok? Então, olha só. Ah, mas e se ela deixou de casar com você? Mentiu. Ah, mas ela fez todas as outras. Não importa, ela é mentirosa. Porque ela falou que ela ia fazer as quatro coisas. Se ela falou que ia fazer as quatro coisas, ou ela faz as quatro, ou ela é mentirosa. Se ela deixou de fazer uma, acabou, ela é mentirosa. Ok? Agora, vamos inverter os papéis. Agora você quer falar para o seu namorado ou sua namorada e você não quer ser chamado de mentiroso nunca, nem mentirosa. Você vai falar essa mesma frase com e ou com o? Você concorda que você vai falar vou te levar ao cinema, ou te levar para jantar, ou te levar ao clube, ou vou casar com você. Por quê? Por que você vai falar sempre assim? Porque nesse caso, se você cumprir uma coisa só, você já falou a verdade. Então, olha só, começa aí, a gente já começa a entender um pouquinho a tabela verdade. Se você falar uma frase com ou, se alguém disser para você uma frase com ou, basta uma delas ser verdadeira, que a frase inteira ela é verdadeira. Ah, mas e se for uma frase ligada pelo e? Aí eu inverto. Ou seja, se eu pegar uma mentira, é porque a pessoa é mentirosa. Ela mentiu na frase inteira. A frase inteira dela ela é mentirosa. Como assim? Vamos ver. Vamos ver exemplos. Olha só. Digamos que eu peço para você julgar isso aqui, ó. Tá? Botar assim, ó. 2 mais 2 é igual a 7. E log de 8 na base 2 igual a 3. E raiz cúbica
de 1,7 é igual a 0,3. Eu quero que você me diga se esta frase inteira ela é verdadeira ou ela é falsa. O que você faria aí? Você julgaria o quê? Verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Qual conectivo tem aqui? E o E. No E, o que eu preciso? Concorda que se eu pegar uma frase falsa, a frase falsa quer dizer a mentira, tá? Se eu pegar uma frase falsa, é porque a frase já é mentirosa. 2 mais 2 é 7? Não. Então eu não quero nem saber dessa conta nem dessa conta. É porque a frase é falsa. Tá? Vou botar outro exemplo. Se eu dissesse assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 1,4 é igual a 0,2 ou 2 ao quadrado igual a 4. Quero que você me diga se esta frase ela é verdadeira ou ela é falsa. Qual conectivo tem aqui no meio? Ou. O que você sabe do ou? Você precisa de uma verdadeira. Essa conta aqui eu não sei fazer. Tá? Aliás, saber eu sei, mas vai me dar trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o que é mais fácil. No ou, basta eu procurar uma verdadeira. Eu posso olhar para essa, eu posso olhar para essa. Eu vou olhar para essa. 2 ao quadrado é 4? É. Então, se uma é verdadeira, é porque a frase inteira ela é verdadeira. Então, no E, eu vou procurar uma falsa. No ou, eu vou procurar uma verdadeira. Sempre vai ser assim, tá? No E eu vou procurar uma falsa, no ou eu vou procurar uma verdadeira. Se tivesse assim, ó, 2 ao quadrado igual a 7 e raiz quadrada de 4,2 igual a 0,1, 0,12, ou 3 mais 3 igual a 6. E agora? Agora eu estou misturando o E com o ou. O que eu faço? Eu faço na ordem. Vamos fazer na ordem aqui, ó. Esse aqui está ligado a esse, então eu vou fazer esses dois primeiros. Vamos lá. O E, o que você sabe do E? Uma falsa contamina a frase. Isso aqui não é falso? Então pronto, é porque esta frase inteira ela é falsa. Toma cuidado que eu não estou falando desse. Eu estou falando da frase inteira aqui. A frase que está ligada pelo E, ela vai ser falsa. Ou 3 mais 3 é 6? É. Olha aqui, ó. No ou eu preciso de uma verdadeira. Eu já tenho, a frase é verdadeira certinho. Ok? Essa frase ela é verdadeira. Ok? Então, como é que eu construo a tabela? Olha só, como é que seria, então, um assunto aqui, entrando aqui no assunto, é construção da tabela. Vamos construir essa tabela verdade aí. Primeira coisa, o falso vai ser a negação. O V vai ser a verdade. Tá? Então, olha só. Agora aqui, ó, é uma frase qualquer. Aqui é uma frase A, uma frase B, e eu juntei essas duas frases ligadas pelo E. Quando é que eu vou no E, quando é que a pessoa vai estar mentindo? No E, quando que essa frase dela vai ser mentirosa? Quando tiver uma falsa. Olha aqui, ó. Aqui é uma falsa, então já contaminou. A frase é falsa. E aqui? Também contaminou. E aqui? Também contaminou. E aqui em cima, tem alguma falsa? Não, então é porque a frase é verdadeira. Tá? Ou seja, o que é mais fácil nesse caso? Pegar na mentira ou falando a verdade? Pegar na mentira. Tá? Ou seja, eu vou procurar uma falsa. Se achar, a frase será falsa. Então, eu vou procurar sempre uma frase falsa. Se eu achar, a frase é falsa. Aí você fala, e nessas duas aqui tem duas falsas. Não tem problema. Eu pelo menos uma falsa.
Se eu achar, a frase é falsa. Tá? E se eu não achar, como estava aqui em cima, é porque a frase é verdadeira. Ok? Aí vocês podem lembrar que, assim, diversos livros aí fora, eles falam assim, a tabela verdade só vai ser verdadeira se os dois forem verdadeiros. É aquilo que eu falei para vocês. Um fala 6, eu estou falando meia dúzia. É a mesma coisa, só que a gente está falando de forma diferente. Porque aqui eu quero que você tenha a habilidade de focar no que você consegue enxergar mais rápido. Eu estou querendo treinar seu cérebro a pensar rápido. Se ele quer pensar rápido, eu tenho que pensar no que mais cai. E o que mais cai numa frase ligada pelo E? Com certeza vai ser o falso. O falso cai 75% das vezes. 25% é quando vai dar certo. Ok? Então o que eu faço? Eu direciono meu cérebro ao que mais cai. O que mais cai? É o falso. Ok? Então, se eu achar um falso, a frase inteira ela é falsa. Ok? É isso que eu estou falando. Lembrando, o que vocês não podem fazer é misturar ideias. Toma muito cuidado. Vocês assistirem várias aulas é até bom, para vocês verem várias metodologias. Mas primeiro, domine uma metodologia e depois vá para outra para complementar seu conhecimento. Mas enquanto vocês estiverem tendo dificuldade, não fique mudando não, porque se você mudar, seu cérebro não vai conseguir absorver a ideia, porque cada professor vai te falar de um jeito. E esse falar de um jeito, você pode olhar sim, pode olhar para os outros professores, não tem problema algum. Mas primeiro domine um método, aí vai para o outro, aí vai entender o outro, que aí perfeito, aí só vai servir de complemento. Complemento, perfeito, ok? Mas aprender com dois tipos de aulas diferentes é o pior caminho que você vai tomar, ok? Vamos lá. E agora vamos ver a tabela do OU. Como é que seria a tabela do OU? Olha só. Agora no OU, eu vou precisar, o OU é o contrário. Se no E eu preciso de uma falsa, no OU eu já preciso de uma verdadeira. Se eu achar, a frase será verdadeira. Porque o que é mais fácil agora? Pegar a pessoa mentindo ou pegar ela falando a verdade? Aqui já seria falando a verdade, quando ela estiver falando ou. Porque se ela fizer uma das duas, ou das três, das quatro, tanto faz, ela já falou a verdade. Então, por exemplo, aqui em cima, essa daqui, ela é verdadeira. Tá vendo que eu tenho duas verdadeiras? Verdadeiro. Eu preciso de uma, eu já tenho aqui. Opa, então essa frase é verdadeira. Eu preciso de uma, eu já tenho, então essa frase é verdadeira. Aqui eu tenho alguma verdadeira? Não, então é porque ela é falsa. Ok? Então é porque ela é falsa. Então olha só, em termos percentuais, quantos por cento para dar verdadeira? 75% e 25% para ela ser falsa. Como é que o raciocínio lógico trabalha? É focando o olhar para onde mais cai. Isso aqui, ó. Eu foco aqui. Quando eu estou focando no que mais cai, isso aí com certeza eu já estou usando estratégia. Tá? Eu já estou sendo estratégico. Ok? E agora, vamos ver agora. E se for uma frase condicional? Como é que eu faço uma frase condicional? O que são essas frases condicionais? É aquela frase que é assim, ó. Se chove, neva. Se pato mia, gato late. Ó, isso aqui, ó, toda vez que essa frase tiver se, não sei o que, não sei o que, então, isso aqui, o nome dessa frase é chamada condicional, tá? E como é que eu represento isso aqui? Desse tipo aqui, ó. A, então, B, tá? É assim que eu vou representar. Eu sempre vou representar pelo A, então B. Quando a gente enxerga essa seta aqui, ó, a gente está entendendo que tem um se aqui antes, tá? A gente está entendendo um se antes. Então, vamos lá. No se, então, eu vou procurar sempre... eu vou procurar se uma frase... Nesse caso aqui, ó,
Quando é que a pessoa vai estar mentindo? Ou seja, quando é que essa condicional vai ser falsa? Lembra da negação que eu falei para vocês? Como é que seria a negação de uma condicional? Lembra que a gente fazia mantém a primeira e nega a segunda? Isso de manter a primeira e negar a segunda nada mais é que eu dizer que a primeira é verdade e a segunda é falso. É isso aqui, ó. Então, quando é que essa frase vai ser falsa? Só neste caso. Em todas as outras, ela será verdadeira. Ok? Mas qual que eu quero... Isso aqui, ó. Qual que o examinador mais gosta? Alguns livros ensinam até falando da Vera Fischer aqui, tá? Olha só. E nesse caso aqui, o que eu quero mais que você foque a sua atenção? Lembrando que a gente tem que focar no que mais cai. Lembram que é o que mais cai? O que mais cai? É esse primeiro aqui, ó. Se o primeiro for falso, a frase é sempre verdadeira. Olha, o que eu estou dizendo agora para você? Se a primeira frase for falsa, a frase será sempre verdadeira. Como assim? Se eu dissesse assim para você, ó, se eu te pedisse para você julgar, ó, olha aqui como é que eu coloquei, ó, atenção para o caso F na frente, será sempre verdadeiro. Brincando, eu sempre falo, isso aqui é o meu Flamengo, tá? Se o Flamengo estiver na frente, a frase é sempre verdadeira. Por que eu estou dando atenção para esse aqui? Porque o examinador gosta muito desse aqui. Ele gosta que as pessoas fiquem focando para cá, ó. Então ele fica com o olho aqui, tá? O ideal é a gente olhar para cá primeiro. Então olha só, se eu tiver o seguinte, ó, se 2 mais 2 igual a 5, então log de 8 na base 2 igual a 3. Eu quero que você me diga se esta frase ela é verdadeira ou ela é falsa. O que vocês acham? Primeira coisa, não é o sim então? 2 mais 2 é 5? Falso. Opa, Flamengo na frente, eu não quero saber quem vem depois, a frase é sempre verdadeira. Ok? Outro exemplo, se 7 ao quadrado igual a 14, então raiz cúbica de 1,7 igual a 0,3. Quero que você me diga se essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa. Primeira coisa, 7 ao quadrado é 14. Toma cuidado. O que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado, isso aqui é 7 vezes 7. É o 7 duas vezes. 7 vezes 7. E quanto é 7 vezes 7? 49. Certo? Então isso aqui é falso. Opa, como é o sim então? E está falso na frente. É o sim então. A seta está no lugar do então. E cadê o então? É onde está a vírgula. Então, Flamengo na frente, eu não quero mais saber quem vem depois, a frase é verdadeira. Então, o resultado é verdadeiro. Ok? Então, vocês viram, é assim que a gente faz. Resultado é verdadeiro. Lembrando, olha só, são tabelas diferentes. Olha aqui, aqui é a tabela verdade do E, tá? Tabela verdade do E. Aqui é a tabela verdade do OU. Recapitulando, no E eu vou procurar uma falsa. Se eu achar, a frase será falsa. Lembra que você, para pegar alguém na mentira, basta pegar uma mentira dela. Se eu achar, a frase vai ser mentirosa. Ok? E aqui uma frase ligada pelo ou. Agora, você não quer que você pegue ela na mentira. Eu quero que você descubra que ela está falando a verdade. Quando é que ela vai estar falando a verdade? Numa frase ligada pelo ou. Concorda se uma das duas for verdadeira? Olha, se uma das duas for verdadeira, é porque a frase é verdadeira. Então, olha só, são coisas diferentes. É a tabela do E, é a tabela do O, e a tabela agora é do se então. No se então, só tem um caso que vai dar falso. Qual é esse caso?
quando esse estiver na frente desse, tá? Só esse caso. Agora, o que eu quero que você saiba? Primeiro, se esse estiver na frente, ou seja, Flamengo estiver na frente, a frase será sempre verdadeira. Que foi isso que ele falou. A frase será sempre verdadeira. Ok? E agora, mais um caso da tabela verdade do se e somente se. Ela é chamada de bicondicional. O que quer dizer bicondicional? O bi quer dizer duas vezes. Ou seja, é duas vezes condicional. Opa, aqui tem uma seta que vai e volta, tá? Aqui tá, é assim, ó. A, se e somente se, B. Então vamos lá. Agora é uma seta que vai e uma seta que volta. É como se eu falasse assim, o seguinte, ó. 2 mais 2 igual a 7. Se e somente se o navio voa. Pronto. Eu quero que você julgue isso aqui. Mas como é que eu vou julgar? Agora eu sei somente se. Vamos lá. A seta vai e a seta volta. Para a seta ir, dá o quê? Verdadeiro com verdadeiro. Ó, verdadeiro com verdadeiro. Quando é que o se então vai ser falso? Só existe um caso. Qual é? O verdadeiro na frente do falso. Só esse caso aqui, ó, que dá falso. Então vamos lá. Se a seta for, dá verdadeiro. Agora imagina a seta voltando. Também dá verdadeiro. Então, ó, tanto faz a seta ir quanto voltar, dá verdadeiro. Ok? Agora vamos olhar aqui embaixo, ó. Verdadeiro, opa, já deu errado. Então tá falso. Ok? Vamos olhar aqui, ó, indo. Opa, Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Mas quando a seta voltar, vamos pensar agora a seta voltando. Olha aqui, ó. Opa, o verdadeiro na frente do falso. Pode isso aqui? Não. Então tá falso. Ok? Agora, imagina a seta indo. Dá o quê? Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Imagina a seta voltando. Agora a seta voltando. Flamengo na frente também vai ficar sempre verdadeiro. Ou seja, o que ele está te dizendo aqui? Quando é que o se somente se vai ser verdadeiro? Quando eles forem iguais. Ou seja, vai ser verdadeiro quando acontecer o quê? Ó? Quando os dois forem iguais, é verdadeiro. Ó. Quando é que vai ser falso? Se os dois tiverem valores diferentes. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó? 2 mais 2 é 7. Falso. Se e somente se o navio voa. Navio voa? Falso. Não está igual? Então, porque isso aqui é verdadeiro. Ok? Isso aqui é verdadeiro. Vamos dar um outro exemplo. Se eu botasse assim, ó. 2 mais 2 igual a 4. Vou botar assim, ó. Botar aqui. 2 mais 2 igual a 4. Se e somente se e somente se 7 ao quadrado igual a 14. A gente já viu isso aqui, né? 7 ao quadrado não é 14, é 49. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu quero que você julgue isso aí. Aqui não é o se somente se. 2 mais 2 é 4, verdadeiro. 7 ao quadrado é 14, falso. Opa, valores diferentes, ele vai ser falso. Lembrando, quando é que vai ser verdadeiro? Se os dois forem iguais. Se os dois forem iguais, dá verdadeiro. Se forem diferentes, vai dar falso. Que foi o que aconteceu aqui? Deu falso. Certo? Então, lembrando que são tabelas diferentes. Tem a tabela do E, a tabela do OU, tabela do se então,
do se, somente se, e tem do ou, que é chamado ou exclusivo, que nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então, por hoje a gente encerra aqui e até a próxima com mais construção de tabela verdade para vocês entenderem essa jogada. Ok? Até lá, até a próxima. Tchau, tchau.